e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais uma vez podermos partir o pão e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade aqui à reunião com a ministração da palavra, né? Jailson tem esses dias compartilhado, vai dar continuidade. Em seguida, nós daremos os avisos e terminamos a reunião, tá certo? Jailson, pode vir. Se tiver alguém com algum aviso, pode me passar que a gente vai dar. Graças a paz, irmãos. Nesses dias nós temos compartilhado a respeito de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 21, onde o Senhor ele passa a mostrar aos seus discípulos que ele havia de padecer, sofrer muitas coisas, ser morto, e Pedro ele não entende, né? Pedro e os demais discípulos, eles não entendem aquilo, e o Senhor passa a mostrar para eles, de forma muito clara, dali em diante, o caminho que eles deveriam seguir, que não era diferente do caminho que o Senhor também seguiu, que foi o caminho da cruz. E esse caminho, irmãos, é um caminho que nos leva a negarmos a nós mesmos, é um caminho que nos leva a abrir mão dos nossos direitos, a fim de que a vontade do Senhor ela seja cumprida. E a carga que o Senhor tem colocado no meu coração para esse dia, ainda que em uma linguagem diferente da que temos falado, mas trazendo o mesmo sentido, o mesmo pensamento, se o Senhor nos permitir, vamos falar de um personagem na Bíblia, irmãos, que entendeu a necessidade do Senhor, entendeu a luz do Senhor no seu interior e respondeu a isso. E o resultado dessa resposta trouxe uma mudança, não apenas no contexto ou no ambiente no qual existia a situação, mas também trouxe uma mudança na história da humanidade. E como, irmãos, é absolutamente necessário que nós possamos também tomar esse caminho de responder às impressões e à luz que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez e colocar esse tempo diante do Senhor. Querido Pai, nós mais uma vez queremos depender de Ti, Senhor. Assim como o Senhor nos conduziu no partir do pão, nos conduz aqui também na ministração da Sua palavra. Nós queremos depender de Ti para esse tempo, Senhor. Tanto quem fala quanto quem ouve. Todos nós precisamos de Ti. Carecemos, Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos capazes de ouvir a Tua voz. E o Senhor mesmo faça calar e sossegar todas as outras vozes. Apenas a Tua voz pode nos trazer edificação, pode nos trazer encorajamento. Por isso, Senhor, se compadece de nós nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido, 1 Samuel, capítulo 1, Primeira Samuel, capítulo 1.
Interessante que o livro é de Samuel, mas começa contando a história de uma família, cujo o nome do responsável por essa família era Eucana. E sei que os irmãos conhecem a história, por isso a gente vai pular, por conta do tempo, a gente vai pular alguns versículos, mas apenas para contextualizar os irmãos, o livro é 1 Samuel e depois 2 Samuel, mas ele começa nos contando a história de uma família. Né? Eucana, ele tinha 2 esposas, o nome de uma era Penina e o nome da outra era Ana. E Eucana, ele tinha o costume de subir ao templo do Senhor todos os anos para oferecer sacrifício e prestar culto ao Senhor. É importante, irmão, já percebermos aqui que não apenas a família de Eucana fazia isso, mas todos os anos, muitas famílias em Israel, eles subiam para então adorar o Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o Senhor, ele vai chamar a atenção aqui a respeito dessa família. E assim Eucana fazia. Ele subia todos os anos e oferecia sacrifício ao Senhor, e a ele e suas esposas. Das 2 esposas de Eucana, Penina lhes dava filhos. Ana, porém, era estéril. Ela não dava filhos. E por conta disso, irmãos, parece que é por conta disso, que Ana sofria muito, porque ela era estéril, não dava filho, e Penina, por sua vez, além de dar filhos, a Bíblia diz que ela instigava Ana, porque Ana era estéril, ela dava frutos para o seu marido, seu esposo, e Ana, no entanto, não fazia isso. Mas o contexto no qual está sendo, a gente vai conseguir ver aqui, é que o Senhor, irmão, ao colocar essa história, tem lições preciosas para nós. Nós podemos extrair daqui princípios, irmãos, tanto para a nossa vida, quanto para o nosso serviço. E como é absolutamente importante as palavras que o Espírito Santo usa aqui nesse contexto para poder trazer algumas lições preciosas para nós. Eu quero ler com os irmãos aí mesmo no capítulo 1, verso 8. Verso 7, diz assim: E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que a chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, essa era a condição de Ana. Ela não comia, ela chorava, e o seu marido, ele ficava questionando por que ela vivia assim, e ele fazia tudo por Ana. Mas, irmãos, vamos procurar entender qual é o contexto que está acontecendo aqui. Ana, todos os anos, quando subia no templo, ela conseguiu ver algumas coisas que talvez outras famílias, outras mulheres, o próprio Eucana, não conseguiu ver. Ana percebeu que o sacerdote Eli, além de ele já ser um homem avançado em idade, ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. E estes filhos, a Bíblia diz que eram como filhos de Belial. E naquele período, irmãos, a palavra do Senhor, ela era muito rara. Ana,
ela começou a contemplar que, quando ela subia no templo do Senhor, ela não conseguia ver testemunho, ela não conseguia ver visões, porque as visões já não eram mais frequentes, a palavra do Senhor era muito rara, e não tinha mais testemunho do Senhor. E Ana, ela passou a orar ao Senhor todos os dias, para que o Senhor lhes concedesse um filho. Seria um pouco, não sei qual palavra que eu posso dizer, irmãos, mas se nós interpretarmos que Ana desejou tanto ter um filho, e após ela ter um filho, ela entrega ao Senhor, não seria a melhor interpretação. Se Ana desejasse tanto ter um filho e não o entregasse ao Senhor, então ficaria claro que o desejo e a necessidade dela estaria vindo primeiro. Mas nós conseguimos perceber que o sofrimento de Ana, a dor que Ana passou a sentir, era porque ela entendeu que o testemunho do Senhor já não tinha mais ali. Ana começou a entender que os filhos de Eli, Ófine e Finéas, eles eram sacerdotes maus. Eles eram sacerdotes que não honravam o Senhor. Eles eram sacerdotes que não davam testemunho do Senhor. E Ana, ela então voltou o seu coração para pedir ao Senhor que lhes desse um filho. Vamos ler no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, a partir do verso 20. Ela concebeu, e passado o devido, verso 19, levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhes Eucana, seu marido, faz o que melhor lhe agrada. Fica até que eu desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a sua mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. Está vendo o que ela diz? Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhes fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali perante o Senhor. Essa expressão, essa palavra que Ana diz, irmão, no verso 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eles fizera. Aqui fica claro para nós que Ana, ela pediu ao Senhor um menino, para que esse menino fosse devolvido ao Senhor. E Ana, irmãos, ela faz isso. Como não deve ter sido difícil para Ana ter ficado com Samuel, pelo menos por uns 3 anos, né? Alguns acham que é um pouco mais, mas nesse mesmo período ela também começou a preparar um novilho, e nos anos seguintes ela não subiu ao templo, ela ficou cuidando do menino até que ele desmamasse, e ao mesmo tempo cuidando do novilho.
Interessante que quando ela vai oferecer o sacrifício ao Senhor, ela oferece um novilho, mas ela entrega Samuel como oferta ao Senhor, e lá ela deixa Samuel. Como disse, irmãos, há tantas lições preciosas que nós podemos tirar aqui. Todas as vezes que Ana subia ao templo, ela conseguiu perceber, primeiro, que naquele ambiente faltava testemunho. Naquele ambiente, a palavra do Senhor já era rara. Naquele ambiente, era um ambiente de negligência, era um ambiente onde não havia mais visões. E Ana tinha uma necessidade. A necessidade de Ana era ter filhos. Mas Ana também percebeu que Deus tinha uma necessidade. E a necessidade de Deus era levantar um profeta. Irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que nós temos que submeter a nossa necessidade às necessidades de Deus. Como é muito fácil nós simplesmente nos reunirmos, vimos as reuniões, ou até mesmo estar na nossa vida cristã, e vamos seguindo ano após ano, e vamos percebendo apenas as nossas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nós temos projetos, e nós temos várias coisas que pensamos a respeito do futuro, mas quantos têm percebido também a necessidade de Deus? Quantos têm entendido também nesse tempo o que é que Deus deseja de nós? Quantos têm entendido qual o coração de Deus para esse período? Irmãos, nós precisamos que o Senhor nos ajude, porque nós estamos vivendo, irmãos, em um período de extrema frieza espiritual. Nós estamos vivendo um período, irmãos, como o de Samuel. A palavra de Deus, ela tem sido difícil, irmãos. Como tem sido difícil para nós pararmos e meditarmos nas Escrituras. Como tem sido difícil para pararmos um tempo e gastarmos em oração diante do Senhor. Como tem sido difícil você encontrar um testemunho sólido daquilo que Deus deseja. Como tem sido difícil você encontrar visões que sejam claras a respeito daquilo que o Senhor deseja para esse tempo. E nós estamos seguindo. Quantos têm entendido e quantos têm observado a necessidade de Deus para esse tempo? Irmãos, como falei para os irmãos, ainda que a linguagem seja um pouco diferente, mas o assunto é o mesmo. Se nós entendemos a necessidade do Senhor, se nós temos entendido a luz do Senhor no nosso interior, nos mostrando aquilo que Ele deseja, é necessário que haja uma resposta nos nossos corações. É necessário que aquilo que o Senhor tem nos mostrado e aquilo que Ele tem nos dado, nós precisamos responder a Ele de forma positiva. Uma outra coisa que também podemos perceber é que primeiro veio a carga no coração de Ana. E o que foi que ela fez? Ela passou a orar ao Senhor. O sacerdote Eli, nós não lemos aqui, ele chegou a pensar que Ana estava embriagada. Mas Ana chega e diz que ela não estava embriagada, mas ela estava orando ao Senhor, se derramando em lágrimas ao Senhor, e muito provavelmente a oração de Ana era essa que ela cita aqui. Pedia um filho ao Senhor, para que esse fosse entregue ao Senhor, para que esse fosse então devolvido ao Senhor. Essa era então, irmãos, a oração de Ana dia e noite, porque ela entendeu a carga do Senhor para esse tempo. E quando Ana entrega Samuel ao Senhor, ela ainda não termina aí com a sua carga. A Bíblia diz que Ana, todos os anos, o que é que ela fazia? Ela levava uma estola para Samuel. Imagine você, Ana, ela preparava uma túnica, acho que era uma túnica,
E quando ela ia subir no templo, ela então entregava a Samuel. Quantos irmãos, às vezes, têm se esmerado no serviço ao Senhor, têm se dedicado ao Senhor, e outros, ao verem essa necessidade, simplesmente eles não cooperam no suprimento, em assistência a esses irmãos. E Ana, irmãos, ela continuou na sua carga. Por que Ana continuou? Porque ela entendeu as necessidades de Deus. Ela entendeu a necessidade de Deus no que toca aquele período, aquele ambiente ali em que Samuel estava vivendo. E Ana, então, ela, todos os anos, ainda permaneceu firme no seu propósito com respeito a Samuel. E precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, porque nós não fomos chamados para sermos telespectadores. Nós não fomos chamados apenas para assistir reuniões. Nós não fomos chamados apenas para dizer, não, nós estamos aqui e somos o testemunho do Senhor. Quantos têm entendido a carga do Senhor para esse tempo? Quantos têm entendido que Deus tem um testemunho? Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo. E quem são aqueles que têm se colocado na brecha e têm procurado responder a esse chamamento do Senhor? Irmãos, que o Senhor nos ajude para que possamos responder a essa graça que o Senhor tem nos dado. Tem um versículo, irmãos, que está em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, verso 24. Paulo diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse era a carga e o sentimento também do apóstolo Paulo. Ele diz, porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo entendia, irmãos, que Deus tinha um testemunho. Paulo entendia e ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. E Ana, irmãos, talvez a gente lendo assim, nós não conseguimos ter a dimensão do quanto não deve ter sido sofrido para Ana, ela ter que pegar Samuel e devolver ao Senhor. Mas Ana, ela conseguiu entender a necessidade de Deus e ela renunciou. Ela sofreu a perda para que o Senhor tivesse, então, o seu testemunho. E o apóstolo Paulo aqui, ele também diz, porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Se você for ler a carta de Filipenses, aquela preciosa carta, você vai conseguir perceber o coração do apóstolo Paulo no que diz respeito ao testemunho do Senhor na vida dos irmãos. Sabemos que ali ele estava preso, ele estava algemado, se eu não me engano, mas tem uma parte lá que ele diz que os irmãos se alegravam por causa das cadeias dele em Cristo. Ou seja, Paulo, irmãos, ele sofreu por amor ao Senhor e aos irmãos. Paulo deu a sua vida por amor ao Senhor e aos irmãos. Paulo, ao ver o Senhor no caminho de Damasco, ele também teve uma visão da igreja. E à medida em que Paulo começou a seguir ao Senhor, Paulo começou a perceber que Deus tinha uma necessidade. E quando Paulo começou a perceber isso, Paulo começou, irmãos, a entregar-se ao Senhor, e a sua vida e o seu serviço foi uma vida de entrega e rendição ao Senhor. E como nós somos tão divididos,
Nós queremos os nossos projetos e o nosso serviço ao Senhor. Nós queremos a nossa família e o nosso serviço ao Senhor. Mas o que o Senhor quer de nós é uma entrega total a Ele. O que o Senhor quer de nós é que nós consigamos perceber qual a sua necessidade, qual o seu desejo, o que é que está no seu coração. E então, a nossa vida seja uma resposta ao Senhor diante daquilo que Ele deseja. Precisamos, irmãos, que o Senhor nos ajude e abra os nossos olhos. Às vezes nós temos caminhado há tantos anos, temos que avaliar o nosso serviço, temos que avaliar o nosso coração, temos que avaliar, irmãos, o que é que mais impulsiona você, o que é que pesa no seu coração com respeito ao testemunho do Senhor. Você percebe que às vezes tem alguns irmãos, na verdade muitos de nós somos assim, existem tantas necessidades, mas nós não somos capazes de nos mover em direção a isso. Temos necessidades com respeito a famílias, com respeito a jovens, com respeito à pregação do Evangelho. Se existem tantas necessidades, e às vezes nós, ano após ano, não há em nós um clamor, não há em nós um desejo, não há em nós uma inquietação por todas essas necessidades que temos visto diante dos nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, reavaliar o estado do nosso coração. Nós precisamos reavaliar a nossa condição diante do Senhor. Por outro lado, existem alguns irmãos que têm sofrido pelas causas do Senhor. Existem alguns irmãos que eles têm chorado dia e noite, a fim de que o Senhor tenha o seu testemunho, a fim de que o Senhor cumpra aquilo que Ele deseja. Irmãos, mas principalmente na era em que nós temos vivido, assim como no período de Samuel, como tem sido rara as visões, como tem sido rara a palavra, como tem sido difícil nesse tempo você encontrar irmãos e irmãs que tenham a sua vida de devoção ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, de forma urgente, nos humilhar aos pés do Senhor e pedir que Ele mude essa realidade em nós. Mas para isso, Deus precisa ter irmãos que se coloquem na brecha. Quando você lê o livro de Amós, se eu não me engano, no capítulo 8, se eu não estou enganado, diz que haveria um tempo que o Senhor, que eles iriam ter fome e sede, mas essa fome e sede seria de ouvir a palavra do Senhor. Mas aquele versículo, irmãos, nada mais é do que um juízo de Deus para com Israel. Porque se você for ler os capítulos anteriores, diz que tinha um grupo de pessoas que rejeitavam a repreensão daqueles que se assentavam à porta. Se você for ler com cuidado, existia um grupo de pessoas que rejeitavam a repreensão daqueles que se assentavam à porta. E por causa disso, o Senhor iria trazer juízo para aquele povo. E o juízo seria esse: o Senhor iria tirar deles a palavra. E eles iriam ter fome e sede, mas por falta da palavra. Irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde do seu juízo. E que nós possamos ser aqueles que nessa era, nesse período, nesse tempo, possamos responder tudo que o Senhor tem trazido a nós. Como disse para os irmãos, tem sido difícil para mim, irmãos. Com certeza também tem sido difícil para você. Nós conseguirmos parar para nos dedicar ao Senhor e à palavra. Logo nos sentimos cansados, logo somos tomados na nossa mente com diversos pensamentos, logo o clima, o ambiente se torna muito agitado, logo aparecem muitas demandas e muitos afazeres. E o que é que você pensa a respeito disso? Você acha que isso é normal? É coincidência? Nós estamos vivendo em um período, irmãos, onde Satanás, ele tem tentado de
todas as formas, nos afastar de tudo aquilo que vai nos trazer o frescor e vai nos trazer aquilo que o Senhor deseja. Irmão, se nós nos aproximamos da sua palavra, se nós nos aproximamos do Senhor, da comunhão, logo nós vamos entender aquilo que o Senhor deseja. E se isso também não acontecer, nós vamos ficar alheios. Nós apenas vamos ser crentes telespectadores. Vamos nos reunir, vamos louvar, mas a nossa vida de serviço e de devoção ao Senhor não suprirá as necessidades de Deus. Então precisamos, de forma urgente, irmãos, responder ao que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Precisamos, de forma urgente, entender que Deus tem uma necessidade. Nós temos muitas também, mas, assim como Ana, ela tinha uma necessidade de ter filhos, mas ela também entendeu que Deus tinha uma necessidade de ter profetas. Então, ela pegou a necessidade dela e submeteu às necessidades de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que período difícil nós estamos vivendo, onde não há a palavra. E quando há, irmãos, não sei até onde você acompanha esse tempo de ministrações que se ouve por aí. Mas são tantas coisas, irmãos, totalmente distante daquilo que é a revelação de Deus. Às vezes nós ouvimos tanta coisa, tantas interpretações totalmente erradas das Escrituras, e o que não pesa nada no seu interior, e nós nos voltarmos para o Senhor, para a sua palavra, e dizer: Senhor, me ajude. Eu não quero também ser mais um que vai ser enganado. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, e nos colocarmos na brecha, irmãos, para que o Senhor alcance em nós aquilo que Ele deseja para esse tempo que nós estamos vivendo. E, como disse, assim como o apóstolo Paulo, ele dedicou a sua vida totalmente ao Senhor. E ainda em Filipenses, Paulo ele diz que estar com Cristo era incomparavelmente melhor, mas, por conta da necessidade dos irmãos, ele preferia ficar, com o objetivo de que os irmãos fossem aperfeiçoados na verdade. Esse era o coração do apóstolo Paulo. E onde é que tem estado as suas inquietações? Nos seus projetos, nos seus estudos? Onde é que tem estado a sua energia? Onde é que você tem gastado o seu tempo? Naquilo que você tem desenvolvido? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Não que estas coisas sejam erradas, mas nós precisamos consertar o nosso foco. Nós precisamos consertar a nossa visão. Nós precisamos consertar os nossos olhos com respeito às necessidades. Deus tem necessidades e nós precisamos nos voltar para isso. Nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude e venha ao nosso encontro. Eu quero ler com os irmãos uma oração, irmãos, de Asaf. Essa oração está no Salmos 80. E que essa seja a nossa oração nos dias em que nós estamos vivendo. Para que o Senhor nos visite, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que nós possamos entender as necessidades de Deus. É absolutamente necessário que o nosso coração seja como de Asaf, que essa também seja a oração sincera dos nossos corações. Salmo capítulo 80, verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer
o teu rosto e seremos salvos. Vou repetir. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse precisa ser o clamor do nosso coração, irmãos. Nós precisamos curvar o nosso joelho diante do Senhor e temos que orar, não apenas com os nossos lábios, mas temos que pedir com o nosso coração para que o Senhor nos restaure. Temos que pedir para que o Senhor faça resplandecer o seu rosto em nós. E aí ele diz, e então seremos salvos. Salvos de nós mesmos. Salvos dos nossos próprios projetos, onde muitas das vezes entramos e nos perdemos neles, irmãos. E a nossa vida continua ainda com aquele vazio dentro de nós. Como nós precisamos da ajuda do Senhor para que Ele venha ao nosso encontro. O verso 7 também, ele repete, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O verso 14, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Esta é a oração de Asaf, irmãos. Ó Deus, volta o teu rosto para nós, vem, nos visita, nos restaura, Senhor, vem ao nosso encontro. Essa tem sido a sua oração? Esse tem sido o clamor do seu coração? Qual tem sido as suas petições? Qual tem sido as suas orações? Irmãos, parece brincadeira, mas, infelizmente, essa é a verdade dos nossos dias. Quando nós paramos para orar, falta às vezes palavras. Não porque nós estamos sendo impressionados pela presença do Senhor. Às vezes faltam-nos palavras para orar, irmãos, porque não há carga nos nossos corações. Às vezes faltam-nos palavras para orar, porque nós não temos entendido a necessidade de Deus. E então o que é que nós fazemos? Nós soltamos um monte de palavras. Palavras e palavras e palavras. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E teve um irmão que certa vez falou que a oração que vai tocar Deus é aquela oração que primeiro vai tocar os nossos corações. Quantos de nós, às vezes, oramos pela edificação da igreja, mas fazemos isso apenas porque temos que fazer? Quantos de nós oramos, Senhor, restaure a sua igreja, restaure as famílias, restaure os irmãos, e depois logo nos esquecemos do que oramos? Precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos, para colocarmos o nosso coração nessas palavras. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele tomou esse caminho e Ele continua trabalhando pela restauração da sua igreja. E Ele tem nos chamado para sermos seus cooperadores. E precisamos ser aqueles que vai responder aquilo que o Senhor deseja fazer nesses dias. E como Asaf aqui, ó Senhor, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto, e então seremos salvos. Que esse seja o clamor, irmãos, dos nossos dias. Que esse seja o clamor dos nossos corações. Amém? Chegou um bilhetezinho aqui, é Efésios, capítulo... Para ler? Sumiu já? Efésios capítulo 1, verso 18. Efésios 1, do 18 ao 23.
iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Encerro por aqui, e que o Senhor nos ajude, irmãos, porque tem sido, às vezes, uma luta para alguns irmãos. Às vezes nós temos tido comunhão com alguns irmãos, e interessante o que nós ouvimos, muitas das vezes. Irmãos, eu tenho uma carga pela pregação do Evangelho, eu tenho uma carga pela palavra. Irmãos, eu vejo a necessidade disso, eu vejo a necessidade daquilo. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, e como é que está? Como é que está isso aí? E aí nós falamos, não é porque nós somos assim. Poxa, mas não há encorajamento dos irmãos, não há incentivo, não há isso, não há aquilo. O nosso foco está errado, irmãos. Se há uma necessidade, e essa necessidade é de Deus, e Ele tem trazido ao seu coração, você precisa se derramar ao Senhor por isso. Você precisa ir ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor tem me levado a perceber isso, então me ajude, Senhor, para que eu responda a isso que o Senhor tem trazido ao meu coração. Nós temos que aprender, irmãos, a olhar para o Senhor, não para os outros. Nós temos que aprender a discernir aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, e deve haver uma resposta em nós. Se não, irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós, o tempo pode passar, e por causa da nossa incredulidade, aquilo pode ficar amortecido dentro de nós. Como precisamos realmente da ajuda do Senhor, para que a luz que Ele tem trazido, nós, em uma atitude de renúncia, possamos nos entregar a Ele, para que Ele avance em nós naquilo que Ele deseja. Amém? O Senhor nos ajude. Senhor, nós bendizemos a Ti, Senhor, e oramos para que o Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, Senhor, a sermos aqueles que compreendem a Sua vontade, aqueles que entendem qual a necessidade do seu coração, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a darmos uma resposta a tudo aquilo que o Senhor tem trazido como luz no nosso interior. Pai, nós pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha ao encontro, Senhor, de todos aqueles que se encontram nessa condição. Senhor, muitas das vezes nós nos sentimos fracos e desanimados, mas nos ajude a olharmos para Ti, nos ajude a olharmos para a Tua pessoa, ó Senhor, e assim como o Asaf orava ao Senhor, Senhor, venha ao nosso encontro e se compadece de nós, faz resplandecer o Teu rosto sobre nós, ó Senhor, e então de fato nós seremos salvos. Precisamos da Sua visitação, Senhor. Precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Precisamos que o Senhor nos restaure. Precisamos que o Senhor nos tire da nossa condição e nos leve à Tua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus,
Nós precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo. Nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Restaure o nosso serviço, Senhor. Restaure a nossa devoção. Restaure a nossa leitura. Restaure a nossa vida de comunhão. Senhor, no Teu nome precioso, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E mude, Senhor, as escalas dos nossos valores. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. E nos ajude a sermos aqueles que darão testemunho do Senhor. Nos ajude a sermos aqueles, Senhor, que vai dizer sim e amém à Sua vontade. Pai, no nome precioso do Senhor Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos e precisamos, Senhor, da Sua graça, da Sua vida de substituição, para que o Senhor alcance em nós aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor, restaure aqueles que estão caídos, levante aqueles que estão desanimados, supra com graça, Senhor, para que o Senhor tenha em nós aquilo que o Senhor deseja. Pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.